Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Olá! O bloco Empreendedorismo desta edição recebe a diretora fundadora da Dirce Noivas, a empresária Dirce Comis. Com 45 anos de existência, a empresa é pioneira em Santa Maria no seu segmento, vestindo noivas de diversas regiões brasileiras. No bloco direito, a pauta versará sobre pensão alimentícia, com quem tem propriedade no assunto, a advogada doutora Cíntia Cruz, que atua há uma década na área de família. O nosso convidado do bloco Saúde e Bem-Estar é o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Cristiano Antoniazzi Abaide. O recomendado médico é coordenador dos serviços de cirurgia robótica realizados através do robô Da Vinci Xi. A tecnologia avançada chega trazendo um divisor de águas para os procedimentos cirúrgicos do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. E no bloco Cultura, a nossa homenagem ao Dia do Rock, com a participação do músico Diego Isaia Pignataro, integrante da banda Magical Mystery Band, tributo ao Elvis e Expresso Califórnia. O artista soma apresentações em nível nacional e internacional. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura e Rede de Postos Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. Hoje o nosso assunto é sobre a realização de sonhos, sobre a tradição do vestido de noivas, para o tão esperado momento, o casamento. Vamos conversar com quem tem expertise no segmento. Recepcionamos em nossos estúdios a diretora fundadora da Dirce Noivas, a empresária Dirce Comis, que com o pioneirismo de 45 anos faz a diferença na vida de incontáveis noivas, oriundas de várias regiões do país. A nossa entrevistada, natural de São Francisco de Assis, é formada em comunicação e expressão e cumpriu a missão da docência pelo período de 10 anos. Detentora de um talento nato, durante o percurso como empreendedora, realizou diversos cursos de cabeleireira em Santa Maria, Rio de Janeiro e São Paulo, profissão que também exerceu. Aperfeiçoou-se constantemente em alta costura e em cursos sobre relações humanas. O seu destaque profissional já lhe rendeu vários troféus em nível estadual. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios e poder conversar sobre sua grandiosa e inspiradora trajetória. Seja muito bem-vinda ao Giornale, Dirce Comis. É um prazer dar essa entrevista para você, Giovana. Muito obrigada. É uma grande honra para mim. Primeiramente, eu queria fazer um pequeno agradecimento às minhas colaboradoras, porque elas são o combustível que alimenta essa máquina chamada Dirce Noivas. São elas a Zélia, a Neuza, a Margarete, a Viviane, a Márcia, a Terezinha, a Jussara, o Leonardo, administrador, e a Dona G. Então a eles, um Deus abençoe, e sem eles não teria loja. Muito importante esse seu reconhecimento. As suas colaboradoras, seus colaboradores. Sem eles a gente não tem como, né? Então, que estão com você fazem parte, é uma família. Nessa jornada. Agradeço a minha família também pela compreensão, porque
Agradeço a Andréia, minha filha, parceira, que me dá muita força. Sim. E eles também... A Lisa Andréa Comis, né? Minha filha, nossa querida amiga e empresária, que tem uma participação especial aqui na TV Santa Maria. Isso, é a dona da João Rigor, minha parceira. E meu marido também me apoia bastante. Essa profissão é bem difícil, nos tira um bom tempo de dentro de casa, né? E aí a gente conta com a compreensão deles. Que bom, a união de todas essas pessoas importantes na sua vida, né? Fizeram com que o sucesso fosse uma constante, né? E continua sendo até hoje. Você é detentora de uma história de pioneirismo no segmento de noivas e festas. Queremos conhecer como foi a sua trajetória profissional até chegar a este patamar. É uma história, né? Vou tentar te contar Isso, vamos lá. Num curto espaço, mas assim, ó, eu me formei professora e daí assumi a classe, né? Só que eu precisava aumentar a renda. Na época a gente não ganhava muito bem. Acho que hoje os professores ganham muito bem, mas na minha época não era muito assim. Precisava um complemento. E aí esse complemento eu quis tirar fora, né, da escola. Então, como eu já tinha alguns cursos de cabeleireira que eu fazia eventualmente nas férias, né, não tinha intenção de trabalhar, mas aí surgiu e eu montei um pequeno salão. E dentro desse salão eu arrumava as noivas. E aí existia o meu vestido de noiva. Então, uma ocasião, a noiva não tinha condições de comprar um vestido, daí eu emprestei o meu. E arrumei, enfim. Tá, daí a segunda eu emprestei. Quer dizer que tudo iniciou com o seu vestido de noiva? O meu vestido de noiva. Daí, a segunda que eu emprestei me deu bastante trabalho para lavar, para limpar. Aí a próxima, eu digo, eu vou cobrar uma taxa, porque vou ter um trabalho, né? E assim eu fiz. Aí surgiram outras noivas, no mínimo umas 15 noivas usaram o meu vestido, né? Então, o pessoal começou a gostar do meu trabalho. E aí aquelas noivas de maiores posses, elas me convidavam para vir a Santa Maria para ajudá-las a escolher um vestido e que elas usariam, compravam, usavam, e eu compraria por um preço bem menor delas. E você iniciou sua trajetória em São Francisco de Assis? São Francisco de Assis. Aí, as 3 primeiras que eu comprei os vestidos, vou citar o nome porque elas são muito amadas, que é a Tânia Bianchini, a Roselaine e a Ana Rosa Guareschi. A Roselaine é Carvalho. É uma história que você jamais vai esquecer. Essas aí também foram assim. Depois, a partir daí, a gente foi ficando mais alguns, até que eu viajei para São Paulo, eu já viajava por causa do cabeleireiro, comecei a comprar os vestidos. Então, esse foi o início. E a partir daí, só Deus sabe, né? Uma média de 10, 12 noivas por semana, aí você faz a conta no mês. Muito trabalho, no mês, muitas histórias para contar. Muitas histórias, algumas lindas, outras nem tanto, mas são histórias. Mas de grande empreendedorismo. De grande, é uma história encantadora e que serve de exemplo, né? Começar com o seu vestido de noivas, que já foi uma inspiração para você seguir, né, neste segmento. E certamente que você transpôs inúmeras dificuldades da época, passando por várias etapas, né? Porque, afinal de contas, nós estamos diante de 45 anos de atuação, né, de intensa atuação, até se tornar essa referência no seu segmento. Então, você investiu, trabalhou incessantemente, né, e continua trabalhando incessantemente. Continuo. E é muito minucioso o nosso trabalho. Requer muito cuidado. Muito cuidado. E tempo. Muitos também. detalhes. Muitos detalhes. Muita responsabilidade com as noivas, especialmente. Né? Porque uma noiva, assim, o que acontecer de ruim, assim, digamos, o vestido, estoura um zíper, ou cai enfim, aquilo ali é pro resto da vida. A noiva nunca vai esquecer. Não tem volta, porque o momento é único. É único. Então, eu tenho uma história minha também que eu vou contar rapidamente. Fica à vontade. E que foi muito importante, assim. No dia do meu casamento, a gente andou muito, faz 50 anos já que sou casada. Aí a gente queríamos uma música, mas tudo era muito difícil, então a gente conseguiu um toca-disco pequeno,
um disquinho e o tema de Lara era a música que eu deveria entrar. Aí, não vou contar o motivo porque que a menina lá da igreja não colocou a música. E eu entrei escutando os toque-toque do meu sapatinho na igreja. E foi assim, eu lembro até hoje. O tema de Lara é tão lindo, né? Só que teve uma pessoa que fez isso para mim. Mas eu perdoei, não levo nada disso. Sim. Só que eu pensei assim, ó, Deus me mostrou que eu ia ter uma profissão que se eu tivesse um errinho, a noiva jamais iria esquecer, né? E foi o que me aconteceu. É um grande sinal, foi, né? Foi um aviso de Deus, eu agradeço. Porque é uma grande responsabilidade. Esse fato que aconteceu, até hoje ele me, assim, ó, capricha. Não é tua filha, mas é como se fosse, que tu vai vestir, tenha cuidado, né? Então, por mais que a gente não faça, sei lá, errar é humano, né? Claro. Mas não é por gosto da gente. Todos nós erramos. A gente faz de tudo para que fique da melhor forma. Foi esse amor, essa grande responsabilidade que fez com que os negócios ganhassem essa proporção, né? Que ganharam, os negócios ganharam uma grande proporção e você se tornou essa referência. Isso vai acontecendo dia a dia, né? É degrau por degrau. Degrau por degrau. E assim, não é que tenha ambição, assim, mas a gente tem ambição pela perfeição. Pela perfeição. É o profissionalismo. Possa viajar nos sonhos da noiva, que possa ela estar feliz, né? Então, isso aí é o mais importante de tudo. É muito profissionalismo. E Dirce, de lá para cá, fazendo uma comparação, como está se comportando o mercado de noivas hoje? O mercado de noivas hoje diminuiu bastante. Não que tenha até diminuído para mim, porque quando eu estava lá em São Chico, a gente tinha 8, 10 noivas por semana. O pessoal do interior que casava muito. Então, até como eu tinha um salão e elas moravam para fora, a maioria, né? Eu chamava para minha casa na sexta-feira, aí elas posavam na minha casa, às 5 da manhã elas tiravam da cama, já iam tomando banho, eu já ia penteando, maquiando, às 10 horas era um casamento coletivo. Muitos anos foi assim. E tinha, claro, os casamentos especiais. Você era uma mãe para essas noivas? É o que eu achava que deveria ser, porque elas saíam de fora, às vezes enfrentavam chuva, barro, estrada de barro, coisa, a gente tinha medo, né, que atrasasse. Então, aí você sabia que elas estavam protegidas e que daria tudo certo. E alimentadinhas e tudo, né, porque, o estresse da noiva, né, enfim. Aí a minha mãe ia dando café, elas não tomando banho, e eu já ia penteando, maquiando, às 10 horas tinha os casamentos. E aquelas mais poderosas era diferente, né? E elas casavam no horário da noite, enfim, mas o pessoal mais humilde era assim que funcionava. E era muito bom. Aquilo a gente vivia muito feliz, assim, de poder fazer isso aí por essas pessoas. Então, também ajudou, né? Mas, voltando aos casamentos, então, naquela época tinha, mas hoje eu tenho mais cidades que eu atendo, então por isso que não diminuiu para mim as noivas. Claro. Para mim. Mas no sentido geral, houve uma retração, né, dos casamentos oficiais. Uns 40%, 50% pode ter certeza que diminuiu. Mas ficamos contentes que por ainda termos quem aposta nesse sonho, né, a gente nessa acredita tradição. Na família, né, no casamento, enfim. Nesse momento tão bonito para os noivos, para a família, para os seus amigos, né, próximos, convidados. Dirce, mas você não veste apenas noivas, né? A loja conta com belíssimos vestidos para festas. Vamos falar sobre essas demandas também. A gente atende madrinhas, formandas, né? E 15 anos, as daminhas e vestidos de festa em geral, né? Porque tem quem vá à formatura e tem a formanda. E a gente tem também essa parte que é de vestidos de festa, que é complemento, mas o nosso carro-chefe mesmo são noivas, né? São noivas. Mas além dos 15 anos para famílias que ainda comemoram com rigorismo a passagem da menina à moça, o segmento de formaturas também é bastante promissor, né? Bastante. Haja vista que estamos num polo regional, né, de educação. Sim. E a gente confecciona também para formandas, normalmente, um vestido que se chama primeiro uso. A gente faz ao modo dela, o modelo que ela escolhe,
e ela usa locado e devolve. Essa é a locação do primeiro uso. Normalmente as formandas fazem isso. E muitas noivas fazem isso também, né? Em relação às formandas, representa também um marco na vida Agora delas, mesmo, né? A formatura. Essa semana teve a medicina, né? A gente vestiu várias. Sim. E graças a Deus tem sucesso, porque elas vêm agradecendo e mostrando fotos. Saem realizadas. Saem realizadas. Então acreditamos que este é um mercado que continuará promissor. Continua. E as madrinhas também, hoje a maioria das madrinhas, a noiva opta por uma cor única, né? Aí então a gente tem todo um cuidado de não fugir a cor, né? Mesmos tons são... está se usando, né, esse tom sobre tom. O tom sobre tom. Aí a gente tem também, assim, o que pode para vestir, né? Que bom. E nessa longeva trajetória de 45 anos, fazendo parte da história de tantas noivas, né, e de tantas famílias, qual o seu maior sentimento? É um sentimento de muito amor. Eu acho que o que fica é o amor. Tanto que eu faço minhas orações de manhã, já levanto mais cedinho, porque eu sou católica e praticante, né? E uso muito oração até para mim poder ter força de me manter. E aí eu rezo... Temos que ter fé. Temos. Eu rezo por todas as noivas que já foram noivas, pelas que são minhas noivas e pelas que serão minhas noivas. Eu rezo mesmo com muita fé, porque eu vejo a família bastante destroçada hoje, assim, desmanchada. Então, várias noivas já separaram, né? Sim. E eu fico muito triste quando elas chegam me dizendo separar. Não assim por elas, mas enfim, por aquela família, por aquela ilusão que elas tiveram, tudo, né? Então elas todas estão nas minhas orações e o sentimento é do maior amor possível. Que bonito sua postura profissional e de um coração doce, de gratidão. É o jeito que a gente tem, né? Que bom, que lindo isso. E deve ser realmente emocionante olhar para trás, né, e perceber que você participou dos momentos mais significativos, mais importantes de tantas noivas, de tantas formandas, de tantos 15 anos. Né? A gente voa com os sonhos delas. Eu sempre digo isso para elas. Né? Tanto que elas chegam, a primeira pergunta, que eu faço sempre uma entrevista, né? Sim. Aí a primeira pergunta para elas, qual é o teu sonho? Né? O sonho de vestido, o que tu sonha usar, como tu te vê, né? Uma pergunta interessante. Claro. Qual o seu sonho? Essa é a primeira pergunta, sempre. Quem vai lá sabe disso, né? Parabéns pela sua sensibilidade, pelo seu profissionalismo, pela sua força. Você merece todas as homenagens. Imagina só. E para encerrar, sabemos que você tem uma receita particular para um casamento bem sucedido. Quais são os 5 itens para a manutenção de um casamento? Vale para ti também, tá? Vamos lá. 5 itens inesquecíveis, ó. Paciência, 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 paciência e paciência. Só isso já tá bom. Só isso basta. Dirce Comis, diretora fundadora da Dirce Noivas, deixa esse belo conselho para os casais que estão assistindo o jornal. Paciência é o segredo. É o segredo. Obrigada pela sua carinhosa presença aqui no jornal, aqui em nossos estúdios. Eu agradeço a honra de poder propagar a sua história tão inspiradora, né? A exemplar trajetória para os nossos telespectadores. E o programa continua à sua disposição. A honra é toda minha. Foi um prazer imenso bater esse papo contigo. Eu não sou muito mansa dessas coisas, né? Mas a gente enfrenta, né? Sempre digo. Com certeza, uma mulher corajosa, e foi maravilhosa a nossa entrevista. Muito obrigada, só tenho a agradecê-la. Eu te agradeço, é um prazer estar contigo, Giovana. Tu é uma pessoa maravilhosa. Deus te abençoe, viu? Muita saúde, muita paz, muito amor na tua vida. Muito obrigada, igualmente para você. Obrigada pelo carinho. A seguir, no bloco direito, a presença da advogada doutora Cíntia Cruz. Volto em instantes. No aniversário de 51 anos da Unimed Santa Maria, tem planos com 51% de desconto. Acesse o site e faça o seu. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul.
Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, hoje Hospital Covid. Reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Referência em cardiologia. Referência em radioterapia. Referência em reumatologia. Referência em oncologia. Referência em oftalmologia. Referência em cirurgia. Referência em neurologia. Referência no atendimento à Covid. E mais uma série de outras especialidades médicas oferecidas em nossos serviços próprios, além de contar com uma rede de serviços terceirizados em nossa própria estrutura ou em nosso entorno. O HCAA está pronto para atender a toda a região, proporcionando aos profissionais de saúde e seus pacientes e familiares segurança, qualificação, mais próximo de suas casas, com a mesma qualidade dos maiores centros de saúde. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Completo, ao seu lado. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. Acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Assista nos dias 20 e 27 de julho a cobertura completa do Jornale Giovana Felice TV Santa Maria no especial de 9 anos da Confraria Felice. Patrocínio: Pampeiro Volkswagen, Unicred Ponto Capital, Construtora Itaara e Pelens Assessoria Imobiliária. Apoio: Rede Super, Ótica Noal, Henk, Anderson Machado Consultor de Investimentos, Casa Cook, Brilhos e Fantasias e Blumenau.
uma outra novidade, né, é que estamos a partir de hoje lançando o Engenho das Massas, produzido por Norberto da Cas. Já é uma empresa que está bem constituída e bem montada em Santa Maria. Nós vamos ter vários tipos de massa, né? Tu vê aqui, a gente tem sorrentino de queijo brie com damasco, a gente vai ter sorrentino com só de caprese, sorrentino de queijos, e aí uma variedade enorme que vai ter tanto aqui no meu espaço, como a gente vai colocar em 5 locais em Santa Maria. Aproveite as nossas massas, também vão ter massas secas, e hoje então é o grande dia de lançamento de tudo. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil Assessoria Empresarial. No Bloco Direito de hoje, a nossa convidada, a doutora Cíntia Cruz, aborda questões pertinentes às ações de alimentos nas relações familiares. A advogada é formada em Direito pela Faculdade Metodista de Santa Maria, a FAMES, pós-graduada em Direito Militar pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, com atuação em Direito Militar Administrativo e Proteção Social dos Militares. Possui uma década de experiência profissional na área civil, com ênfase em Direito de Família, nas ações de alimento, divórcio e inventário. É membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e procuradora dativa da Secretaria de Ética e Disciplina da subseção da OAB de Santa Maria. Doutora Cíntia é proprietária do escritório Cíntia Cruz Advocacia. Um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios e poder contar com seus esclarecimentos. Seja muito bem-vinda ao Jornale, doutora Cíntia Cruz. Obrigada, Giovana. Eu fico muito feliz e honrada pela oportunidade de estar no seu programa e pela possibilidade de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre um assunto que ele é muito delicado e de uma extrema importância, né, para a nossa sociedade. Muito obrigada. Você atua em 2 áreas, no direito de família e também no direito militar. Nesta edição, vamos dar ênfase na sua atuação no direito de família. Mais precisamente, vamos aprofundar sobre ações de alimentos. Doutora Cíntia, o que caracteriza a pensão alimentícia e quem tem direito a receber a pensão? Certo, então, a pensão alimentícia é um tema que ele gera muitas dúvidas, né? E inicia-se, então, um debate no momento em que há uma separação, uma dissolução da relação conjugal, e aí os pais começam, então, a debater a obrigação alimentar em relação com os filhos. E essa obrigação alimentar, então, é um dever de sustento, que deveria, né, os pais, amigavelmente, então, resolver como que vai se estipular e se determinar essa pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela também pode ser estabelecida em um dever de solidariedade entre parentes e o de mútua assistência também em relação ao ex-casal. Então, no momento em que há uma separação ou uma dissolução da conjugalidade, se algum do casal, né, o ex-cônjuge ou o ex-companheiro, teve algum impacto na vida com essa separação, então ele pode requerer ao outro que forneça ali transitoriamente, então, uma pensão alimentícia, meios que ele possa, então, sobreviver e conseguir prover o seu próprio sustento. O termo pensão alimentícia é a fixação de um valor necessário para assegurar o direito aos alimentos e assim garantir ao beneficiário uma vida digna, né? Que ele possa sobreviver em condições minimamente dignas. E esses alimentos a gente compreende não só a alimentação, aí soma o vestuário, o lazer, a saúde, né? Esporte, enfim, todas as condições necessárias para aquela criança ou para aquela pessoa que precisa da pensão, para ela viver de acordo, então, ali com o seu padrão de vida, com a sua condição social. Correto, doutora. E normalmente percebe-se
que entre os pais, né, essa relação de pagamento de pensão, ela traz determinados conflitos, né? Há uma discussão nos laços familiares e essa circunstância, ela adentra a seara dos filhos, o que deveria não acontecer, né? As crianças precisam permanecer, estar preservadas de todos esses conflitos. Reflete sobremaneira no futuro dessas crianças, tanto psicológico quanto profissional. Então, a questão da carência também, né, e suas consequências. Sim, com certeza. É muito sério, né, porque você vê ali que muitas vezes não consegue resolver essa situação amigavelmente, né? E aí esse conflito, que é um reflito da relação conjugal, ele ultrapassa ali um limite que atinge aquela criança, aquele filho. E isso não poderia acontecer, né? Porque aquela criança, ela precisa entender que mesmo com a separação dos pais, ele permanece ali com aquele cuidado dos dois, com aquele amor, com aquele respeito, para que isso então não tenha consequências. Porque o conflito, ele vai gerar consequências para essa criança, né? E muitas vezes até a questão daquele sentimento de culpa, como se aquela criança fosse o objeto, né, a razão pela dissolução, por aquela separação conjugal. Perfeito, e os pais precisam ter essa consciência, né? Exato. Isso é realmente muito sério. E quais são os principais tipos de pensão alimentícia existentes? Sim, tem 5 tipos de pensões que são as mais recorrentes. Então, a mais comum é essa dos pais com os filhos, né, do pai ou da mãe para com os filhos. Tem os alimentos gravídicos, que é quando a mulher está grávida no seu período gestacional, e aí ela pode requerer ao pai a pensão alimentícia para poder então custear um tratamento, internações, medicamentos, enfim, tudo o que ela necessita daquele período ali da concepção até o nascimento do bebê. Nós temos também os alimentos avoengos, que é uma responsabilidade subsidiária, em que quando o pai ou a mãe que tem aquele dever de pagar a pensão alimentícia não consegue suprir, então esse neto ele pode recorrer aos avós para que eles possam então arcar com o pagamento ou então complementar aquele valor que já é pago pelo pai ou pela mãe. E nós temos outros 2 tipos de pensões, que é os alimentos compensatórios e os alimentos transitórios. Tanto um quanto o outro, eles são concedidos temporariamente, e aí ocorre quando há uma separação, uma dissolução da relação conjugal, que há um impacto na vida de um dos cônjuges. Então ele precisa de ter um auxílio financeiro para poder se reestabelecer, né, para conseguir então retomar a sua vida, conseguir um trabalho, porque quando a gente fala dos alimentos transitórios, muitas vezes o que mais ocorre é o pai, aquele que trabalha, que ele tem atividade remunerada, então ele traz o sustento para aquela família, e a mãe, ela se dedica à administração do lar, aos cuidados da criança. E no momento em que há uma ruptura da relação, aquela mulher, ela sofre um impacto disso, né? Então ela precisa se reestabelecer, ela precisa conseguir se inserir no mercado de trabalho, ter uma atividade remunerada, e aí então se estabelece um período em que ela recebe uma pensão alimentícia para conseguir então sobreviver e conseguir se reestabelecer. Ótimo, doutora. É uma obrigatoriedade dos pais, né, pagar a pensão, e pelo que você explicou, há diversos tipos de pensão, haja vista a circunstância em que a solicitante, a mãe, ou o solicitante, o pai, se encontra, né? E a obrigação alimentar é tão importante que está prevista na Constituição Federal. Isso, exatamente. E a partir do momento, então, que há uma fixação da pensão alimentícia, esse pai ou esse ex-marido, enfim, a pessoa que está obrigada a cumprir com essa responsabilidade, se ela não cumpre, né, se ela fica devendo, ela sofre consequências em relação a isso. Inclusive, a pensão alimentícia é a única dívida civil em que se admite a prisão do devedor. Né? E não somente a prisão, como ele pode ter um nome protestado, pode ter um bem penhorado, né? E inclusive responder a um processo crime por abandono material. Né? Principalmente quando está se falando ali de um menor, de uma criança e adolescente que tem as suas necessidades presumidas, né? E isso é corretíssimo. É importante a população, né, alertar para esses
esses cuidados, né, e seus conhecimentos trazidos aqui no programa. Doutor, existem dúvidas recorrentes em relação à chamada guarda compartilhada, né? Como funciona esse regime de convivência e como se estabelece a pensão alimentícia neste caso? Sim, realmente há muitas dúvidas em relação à guarda, né? A guarda compartilhada e a guarda unilateral. Quando se trata da guarda compartilhada, é o compartilhamento de responsabilidades dos pais. Então, é o compartilhamento da tomada de decisões dos pais para com os filhos. Então, são aquelas decisões assim, qual a escola que a criança vai estudar, qual o plano de saúde que ela vai ter, qual o esporte que ela vai fazer, né? Sim. Então, são essas responsabilidades, esses deveres em conjunto entre os pais. E aí, muitas vezes, a guarda, ela pode ser compartilhada e ser estabelecido uma residência fixa da mãe, ou a residência fixa do pai, ou muitas vezes a guarda compartilhada e a residência alternada. E independente de uma ou outra, a responsabilidade com a pensão ela vai existir, porque sempre os dois vão permanecer ali com aquela responsabilidade com aquela criança, né? Então, às vezes, de repente vai ficar mais tempo com essa criança e o outro vai ter que suprir, então, de uma forma que seja financeiramente, para poder auxiliar, então, a manutenção da vida daquela criança. Exato, e concluindo, independentemente se for instituída a guarda compartilhada ou unilateral, a obrigação de pagamento de pensão alimentícia permanece, não é? Exato, permanece. Doutora, e neste tema se discute também a redução, a majoração e a exoneração de alimentos. Gostaria que você explanasse como funciona essas questões todas, né? Elucidasse para quem está nos assistindo. Então, essas são hipóteses que elas ocorrem no momento em que já há uma fixação da pensão alimentícia. E então, assim, quando há uma alteração ali, uma modificação da condição de vida daquela pessoa, seja a pessoa que está recebendo ou a pessoa que está pagando a pensão alimentícia. E é sempre interessante aí também haver um acordo entre, né, as partes envolvidas para poder se restabelecer um valor aí que seja considerável. A pensão alimentícia ela foi fixada no momento em que o bebê nasceu, que era uma criança, a criança cresceu, então aumentaram as suas necessidades, né? Nesse caso, então, é quando há a majoração, né? Que é a fixação da criança, da pensão alimentícia quando é criança e ela cresce, então aumenta as suas necessidades. Então, por óbvio que aquele valor que foi estipulado inicialmente já não serve mais. Então, ela entra com um processo de majoração de alimentos. E a redução, então, é o contrário, né? Quando o pai, então, já não tem mais aquela condição que ele pagava inicialmente, se diminuiu a sua condição financeira e ele, então, solicita a redução daquela pensão. E quando a gente fala da exoneração, então é quando cessa o pagamento da pensão alimentícia, que normalmente ocorre no momento em que se atinge a maioridade, os 18 anos. O que não significa que a responsabilidade ou que aquela criança, que aquele adolescente, né, que vira adulto agora, já tenha condições de prover o seu próprio sustento. Porque é preciso também levar em consideração que ele entra numa faculdade, né, e dependendo do curso, às vezes tem que estudar durante o dia, não consegue, né, trabalhar e conseguir prover o seu sustento naquele período, então pode se estender esse pagamento da pensão até a conclusão do curso, né? E quando isso não consegue ser resolvido amigavelmente, então se ingressa com processo e se discute aí, então, o trinômio, né, da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Sim. Para tudo tem uma saída, tudo. Não é, doutora? E de qualquer sorte, tanto para reduzir como para aumentar ou extinguir, é necessário entrar com uma ação judicial para resolver toda essa situação. Isso, exatamente. Bem, vamos encerrar a nossa entrevista elucidando, conversando sobre um assunto bastante polêmico. Doutor, existe um projeto de lei para que se reconheça a família multiespécie, ou seja, o contexto familiar compreendido entre seres humanos e animais de estimação. Como está o andamento desse projeto e também qual o seu ponto de vista a esse respeito? Sim.
Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que a nossa sociedade, ela é muito dinâmica, né? Ela muda constantemente, evolui constantemente. E o direito também. Então, o direito tem que acompanhar essas evoluções, né? E esse projeto, ele é muito recente. Ele foi apresentado esse ano, em 2023. E ele objetiva, então, considerar a família multiespécie, que é aquela entre os seres humanos e os animais de estimação, como uma entidade familiar. E aí, então, se assegurar todos os direitos fundamentais a esses bichinhos, né, aos pets, que aí é um direito à vida, uma alimentação adequada, um abrigo adequado, né, e ele não objetiva, então, igualar os seres humanos com os seres não humanos, mas, enfim, poder proporcionar ali e resguardar uns direitos aos animais de estimação, inclusive em relação a uma guarda compartilhada ou a um regime de convivência e até mesmo uma pensão alimentícia, né? Sim, e as leis estão se adaptando às relações familiares, né? Neste caso, e de acordo com as modificações da sociedade, né, conforme você falou. Então, considerando que esse projeto seja aprovado, podemos prever, por analogia, que os animais de estimação eles terão todos os direitos que os seres humanos possuem. É isso? Isso, exatamente. Vai haver uma legislação em que vai assegurar esses direitos, né? Sim. Então, e principalmente também sobre pensão alimentícia e guarda compartilhada, que são os temas dessa edição. Isso, exatamente. Porque hoje em dia muitos casais, vamos dizer assim, eles optam por não ter filhos, né? Mas eles têm os seus filhos de 4 patas, seus filhos de pelos, que se chama, né? E eles têm ali todo um cuidado, todo um amor, né? Há uma afetividade, né, entre ali aquela família. Com certeza. E é isso então que se considera nesse projeto dele. Os animais de estimação, eles acabam sendo membros da família. Membros da família, integrando a família, sem sombra de dúvidas. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui no Giornale. As informações de interesse público, né, que você trouxe aqui são de tamanha relevância, e esclarecer sobre a área jurídica é sempre importante e sempre bem-vindo, né? Foi um imenso prazer recebê-la aqui e volte sempre. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Cristiano Antoniazzi Abaide. Volto após o intervalo. No aniversário de 51 anos da Unimed Santa Maria, tem planos com 51% de desconto. Acesse o site e faça o seu. Dentre os projetos arquitetônicos realizados pela Arquia, hoje apresento para você essa residência com arquitetura moderna. Foi projetada com grandes vãos para uma ótima ventilação e iluminação natural, pé direito duplo e integrada à natureza. Na Arquia Empreendimentos, seus planos são nossos planos. Venha conhecer o nosso trabalho. Tendência, estilo e elegância estão presentes na curadoria da M. Pilau, trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourrier. O vestir-se bem, além de oferecer uma bela aparência, reflete a sua forma de expressão e transmite confiança. Na M. Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios. Venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você. M. Pilau, no Santa Maria Shopping Térreo Pasqualini. Oi, Wolf. Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana.
É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. Seu próximo SUV é mais que SUV, é SUVW. Volkswagen. Assista nos dias 20 e 27 de julho a cobertura completa do Giornale Giovanna Felice TV Santa Maria no especial de 9 anos da Confraria Felice. Patrocínio: Pampeiro Volkswagen, Unicred Ponto Capital, Construtora Itaara e Pelens Assessoria Imobiliária. Apoio: Chefe Norberto da Cas, Yara Lima Decorações, Tâmbara Assessoria e Cerimonial, Lu Festas, Chopp Santa Madre, Iriarte Uniformes, Velho Amâncio Vinhedos e Vinhos e Cirila Refrigerantes. Fala pessoal, sou Henrique Schneider, diretor da Escola Museartes, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma novidade, o nosso novo projeto, o Musipark, que é um estacionamento ao lado da nossa unidade no centro de Santa Maria, na Astúdio de Azevedo, onde foi um pedido dos nossos alunos que sempre gostariam de ter um lugar para estacionar. Então a gente tem hoje um convênio que serve tanto para os nossos alunos quanto também para as lojas em redor. Além disso, peço para que vocês fiquem ligados, que a gente vai trazer novidades e a gente vai anunciar para vocês que além do estacionamento, a gente vai ter música com certeza, entre outras coisas. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. Voltamos com o Giornale. No Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje temos a relevante presença do recomendado médico, cirurgião do aparelho digestivo e coordenador do Serviço de Cirurgia Robótica do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Dr. Cristiano Antoniazzi Abaide. A aquisição do robô da Vinci XI é considerado um dos maiores investimentos em tecnologia avançada do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Especialmente nesta edição, Dr. Cristiano Abaide nos traz informações precisas sobre cirurgia robótica, uma das pautas da programação em homenagem à instituição de saúde que completa 120 anos de existência. O nosso convidado é formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, CBCD, especialista e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia, sócio e membro atuante do Instituto de Gastroenterologia de Santa Maria, o IGESM, com 51 anos de existência, professor da Universidade Franciscana, atual UFN, preceptor do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Universitário de Santa Maria, o USM, e diretor de marketing da Unimed Santa Maria. Ilustre presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Giornale, doutor Cristiano Abaide. Muito obrigado, Giovana. Obrigado pelo convite.
É um prazer mais uma vez estar aqui contigo e principalmente hoje trazendo novidades, né? Uma novidade além de, eu considero um presente para nossa cidade, né? Um grande presente. Que o Complexo Mestre Josué está trazendo para a gente aí. É uma grandiosa novidade e o nosso assunto versará tão somente sobre cirurgia robótica. Vamos lá. Vamos iniciar elucidando aos nossos telespectadores o que é a cirurgia robótica que utiliza o robô da Vinci XI, importante aquisição do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Vamos lá. Giovana, então, assim, uma coisa bem importante a gente falar quando a gente fala em cirurgia robótica, o que é a cirurgia robótica? A cirurgia robótica é um método, né? É um método minimamente invasivo da gente fazer uma opção cirúrgica, né? Que a gente tem para fazer cirurgias de média, alta complexidade de uma maneira menos invasiva para o paciente, né? Então, que é isso? Que quando a gente fala em cirurgia robótica? A cirurgia robótica nada mais é o cirurgião, né? Está ali, é ele que opera através de um sistema robótico que é constituído por quê? Ele é constituído por um equipamento, na realidade são 3 partes, né? Que é o robô. Existe um console onde o cirurgião se posiciona e controla o robô propriamente dito, né? Que é chamado de carrinho do paciente, carro do paciente, que é o robô que é composto por um sistema de 4 braços robóticos articulados que ficam junto ao paciente. Que o que acontece? São feitos, como a gente fazia muito e faz atualmente, né? A cirurgia videolaparoscópica. Sim. Ele é um aperfeiçoamento, digamos assim, ele tem aquelas incisõezinhas minimamente invasivas, são em média 4 incisões que você faz no paciente, pequenas incisões, por onde se colocam, né, esses braços robóticos, essas pinças robóticas que vão permitir fazer esse procedimento, então, de uma forma minimamente invasiva, tá? Com menor dor ao paciente, enfim, tem vários benefícios que estão agregados a isso. Então, ele é uma metodologia. Então, o robô é composto por esse console onde fica o cirurgião, o carrinho do paciente e tem uma outra que a gente chama o carro de visão, que é o centro, é o núcleo, é o cérebro do robô, Sim. Que é onde se processam os dados e conectam esses equipamentos, né? Então, a gente está com essa novidade, né, chegando aqui em Santa Maria. É uma gigantesca estrutura. Exato. Se a gente for pensar, né, principalmente a nível de Brasil, pouquíssimos hospitais hoje em dia têm um robô, né? E além de serem poucos hospitais que têm robô, pouquíssimos têm o XI, que é esse robô que foi adquirido aqui em Santa Maria. Esse robô XI hoje é o que tem de mais moderno em plataforma robótica a nível mundial. Perfeito, doutor. Conforme você falou, o robô da Vinci XI tem, pela lógica, braços flexíveis que permitem colocá-lo em qualquer posição ao redor do paciente e esses braços possibilitam também um melhor acesso às regiões sensíveis sem precisar mobilizar o paciente, por exemplo? Exatamente. O robô ele nos permite assim acesso com uma visão 3D a todos os órgãos intracavitários do paciente, nos permite uma visão 3D com um zoom, uma aproximação de até 10 vezes de cada estrutura que a gente vai operar e além disso ele nos dá uma precisão, né, nos movimentos. O robô ele possibilita, por exemplo, uma diminuição dos tremores, diminuição de movimentos bruscos, ele filtra isso, né? Então ele nos permite uma precisão. Além disso, ele nos permite assim, cirurgias mais longas. Por exemplo, na videolaparoscopia, são pinças rígidas e que a gente fica mais tempo em posição, que cirurgias mais longas acabam cansando toda a equipe e se torna uma dificuldade. Então, com o robô, isso se torna muito mais factível, cirurgias de grande porte, dissecções mais delicadas, né? Então, isso beneficia tanto toda a equipe cirúrgica como o próprio paciente. Claro. E além da atuação do cirurgião por meio do equipamento tecnológico, o ambiente cirúrgico, ou seja, a sala cirúrgica, conta com uma equipe multidisciplinar, né, que acompanha os procedimentos. Doutor Cristiano, para operar este equipamento tecnológico é necessário investir fortemente no treinamento de médicos, enfermeiros e outros profissionais fundamentais para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos. Como está sendo a preparação destes profissionais, esses treinamentos? Certamente, João, é um envolvimento bastante grande de uma equipe multidisciplinar aonde estão envolvidos ali
a parte de engenharia, a parte de enfermagem, a parte de farmácia, a parte administrativa, a parte médica, né, associada à parte administrativa. Então, são várias equipes e todos recebem treinamento específico para o sistema robótico, né, para aquela plataforma que foi adquirido. Então, isso exige um treinamento, exige uma certificação. Então, os enfermeiros, os técnicos, os instrumentadores, todo mundo que vai estar envolvido, os médicos, eles passaram por um treinamento e uma certificação para poder operar o equipamento, estar habilitado a usar o equipamento. Eu vou te citar o exemplo, então, como é feito, por exemplo, a formação de um cirurgião para poder executar a cirurgia robótica. Porque a cirurgia robótica, ela vem, além de nos permitir procedimentos mais avançados e tudo, e minimamente invasivos, ela foca muito na segurança do paciente. Então, todos esses protocolos devem ser seguidos. Que é fundamental, né? Exatamente. A segurança. Então, assim, todo o profissional que quer se habilitar para fazer o procedimento cirúrgico, o que ele vai passar? Ele vai passar por uma certificação, né? Tem entidades que são certificadoras, né, para o procedimento. E isso começa como? Começa com um período de aulas teóricas, né? Um curso onde é feito um período de aulas teóricas. Depois a gente vai para um treinamento em simulador, né? Onde o profissional executa tem que passar por várias habilidades com o simulador para adquirir uma proficiência para poder depois passar para o robô propriamente dito. Então, dependendo de cada especialidade, tem um número X de horas que tu tem que fazer, por exemplo, de simulação. Então, isso varia ali de 20 a 40 horas, no mínimo, de simulação para te poder depois passar para a próxima etapa, que é o que a gente chama de in-service, que é um procedimento no robô in loco, onde a gente treina no próprio robô, colocação, posicionamento, comandos do robô. Então, tudo isso é feito esse treinamento. E, além disso, fez todo esse treinamento, tu está certificado, mas tu não pode chegar ali e operar ainda. Todos os procedimentos iniciais desse cirurgião, eu não digo cirurgião recente, porque normalmente quem está fazendo são cirurgiões experientes, já que já tem porque assim, o robô não opera. Uma larga experiência. O robô é um método. Ele é um condutor. É um método que a gente nos possibilita fazer isso de uma maneira minimamente invasiva. Então, o cirurgião tem que ter a sua história, a sua formação como cirurgião para depois passar para a robótica. E mesmo assim, fez essa certificação, o que é feito? As primeiras cirurgias, né, em média, de 8 a 10 cirurgias, elas são acompanhadas por um proctor, que a gente chama, por um preceptor, por um cirurgião mais experiente em cirurgia robótica. Então, existem esses cirurgiões que já são habilitados a fazerem proctoria, a fazerem essa preceptoria. Então, as primeiras cirurgias de cada cirurgião serão acompanhadas por um cirurgião mais experiente, até esse o cirurgião que está iniciando a robótica ter a sua curva inicial. Essas suas considerações são bem importantes para a população, né, para os nossos telespectadores, porque estamos tratando com vidas, não é, doutora? Afinal de contas. Então, esse treinamento todo, esse imenso treinamento, capacita os cirurgiões, seus assistentes, equipes multidisciplinares necessárias para a segurança toda, né, que você mencionou e que é necessária aos pacientes submetidos à cirurgia robótica. E além, é claro, da necessidade de uma condizente estrutura física adaptada para a instalação do robô, não é, doutor? Exato. Está sendo preparada uma sala no bloco cirúrgico que foi toda ela adaptada, toda ela reformada para melhor atender todas as necessidades do sistema robótico. Então, e além da estrutura, como eu falei, toda essa equipe que está sendo treinada ali, que está se dedicando a essa formação para atender todos os protocolos de segurança e protocolo de atendimento da plataforma robótica XI. Compreende-se que foi necessário um planejamento muito grande por parte da administração do hospital para receber e implantar, né, tamanha tecnologia. Tudo isso comprova que o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, ele investe constantemente na saúde da população. E, doutor, e qual a previsão para as primeiras cirurgias com o Da Vinci XI? Nós tivemos uma reunião há pouco, agora pela manhã, e mais ou menos foi marcado
o início, né, da implantação e realmente inauguração, que deve acontecer nas primeiras semanas de agosto. Então tá bem próximo aí para o robô bem próximo, começar está disponível e pronto para funcionar. É uma ótima notícia, né? E ratificando o que você falou, que as primeiras cirurgias, são 10 cirurgias são acompanhadas, as primeiras 10 são acompanhadas por um cirurgião que tenha feito pelo menos 50 cirurgias com o robô. Exato. É isso, doutor? Em média, um profissional, para ele ser reconhecido como proctor, como um preceptor, nesse início dos casos dos cirurgiões mais novos, ele tem que ter em média já realizado, para ser certificado, para fazer em torno de 50 cirurgias. Então os profissionais que vão iniciar com a gente são profissionais que vão vir de outras cidades, né, de Porto Alegre, São Paulo, que vão vir no início nos proctorar, nos dar esse apoio inicial. E isso é importante porque, além de todo o benefício da cirurgia robótica, de todo esse aprendizado que a gente vai ter um intercâmbio, né, muito importante com outras instituições. Claro. Então, isso coloca Santa Maria, coloca o nosso complexo, a Cirurgia do Azevedo, num outro patamar. Né, onde a gente vai conseguir ter esse intercâmbio de informações, de troca de experiências. Vai ser muito interessante. Informação bastante relevante essa trazida aqui por você no jornal. Doutor, e quais as especialidades que podem se utilizar dessa tecnologia? O sistema robótico já vem há bastante tempo, né, no mercado, ele vem evoluindo e esse o mais novo é o XI. Mas, então, várias especialidades já possuem indicações para o sistema robótico. Mas isso está sempre em mudança e cada vez mais. Hoje se calcula que aproximadamente 10 especialidades já tem essa possibilidade. Então, as especialidades mais comuns assim que a gente vê, a urologia, que é muito forte, né, na robótica, nas prostatectomias. Então, tem a urologia, tem a cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, enfim, dentro dessa área engloba as mais diversas cirurgias de abdômen. A gente pode, entre elas, citar a cirurgia de intestino, a coloproctologia, cirurgia de pâncreas, cirurgia de estômago, cirurgia hepática, enfim, cirurgias de hérnia, cirurgia de parede abdominal. Nessa área, as cirurgias bariátricas também estão vindo de uma forma bem importante, cirurgia ginecológica, cirurgia de cabeça e pescoço, então é uma gama, cirurgias oncológicas em geral, é muito ampla a gama, né? Todas as especialidades quase podem participar e podem ter indicações cirúrgicas dentro dessa especialidade. Excelente, para quase todas as especialidades médicas e quase todos os tipos de cirurgias, conforme você comentou. A gente tem ainda, infelizmente, uma limitação para indicar para a maioria dos procedimentos, é o custo, né? A gente sabe que é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que tem um custo mais alto, né? Mas a gente espera que num futuro isso cada vez se torne mais acessível. Mais acessível. Com certeza, com toda essa tecnologia, deve ter um custo agregado. Não tem como não ter, tantos benefícios também. Na sequência nós vamos falar sobre os benefícios. Bem, então nos permite afirmar com suas colocações que essa tecnologia pretende aumentar o número de cirurgias, né, do complexo hospitalar Astro Gil de Azevedo, bem como contribuir também para a formação de novos cirurgiões, né? É um grande incentivo. Uhum. Com certeza. A gente tem um grupo hoje tem alguns cirurgiões já certificados em Santa Maria, né? E tem um grupo grande que está em vias de certificação, está fazendo o treinamento e logo também vão estar certificados. E a partir daí o equipamento estará disponível para eles poderem participar desses procedimentos. E, claro, como eu falei, para todos vão ter nesse início algum cirurgião convidado acompanhando, né? Claro. Bem, já informamos sobre o contexto que envolve a cirurgia robótica. Agora, doutor, vamos elucidar o que muda de fato para o paciente. Quais os principais benefícios deste método? Vamos lá. O método robótico, ele nos permite, então, cirurgias mais complexas, como eu vinha falando, né, por uma maneira minimamente invasiva, né, por pequenas incisões. O que isso vai fazer? É muito interessante o sistema robótico, ele tem a gente chama de centro remoto, as pinças giram em torno de um centro fixo. Esse centro fixo é a parede abdominal,
do paciente. Então, esse ali não mexe, gira em torno daquilo. Então, o trauma na parede abdominal é muito menor. Então, tendo um trauma cirúrgico menor, é um menor manuseio das estruturas intraabdominais. Então, isso vai fazer o quê? Um menor trauma cirúrgico, uma menor resposta metabólica ao trauma, que a gente chama. Então, isso possibilita o quê? Menor dor pós-operatória, reduz o uso de medicações analgésicas, isso vai permitir um retorno mais precoce às suas atividades, com menos dor, né? Esteticamente também tem um benefício, não é o principal, mas também é importante, né? Acaba somando. Com certeza, com mais segurança, com menos sangramento, né? Então são várias, menos, digamos assim, efeitos secundários, né? Que a cirurgia, a gente consegue minimizar isso com a cirurgia robótica, né? São realmente inúmeros os benefícios, Sim. Né? Mais segurança, que é importantíssimo, né? Menos riscos de complicações, né? Que também isso remete à segurança, como você falou, incisões menores, período menor de internação, né? E período menor de recuperação. Se tu me perguntares assim, ó, mas tem alguma cirurgia que vai ser feita por robótica e não poderia ser feito por outro método? Acredito que praticamente todas as cirurgias que são feitas por robótica poderiam ser feitas serem feitas por outro método, né? Como a cirurgia convencional, a cirurgia aberta mesmo, com as grandes incisões, como tem acontecido, ou pela cirurgia laparoscópica, né? A robótica simplesmente ela permite que os mesmos procedimentos sejam feitos de uma maneira menos invasiva. Não que a gente vá realizar procedimentos diferentes, procedimentos a mais que não se realizava. Isso são os procedimentos que você faz, só que de uma forma minimamente invasiva, que acaba trazendo benefícios, né? Tanto para o paciente como para a equipe, menor agressão. As cirurgias, digamos assim, um dos grandes benefícios, vamos supor, uma cirurgia de intestino, né? Uma cirurgia videolaparoscópica do reto. O robô ele diminui a chance de eu ter que transformar uma cirurgia videolaparoscópica em cirurgia aberta, né? Porque ele me permite movimentos. Para ter uma ideia, uma pinça robótica, ela simula o movimento da mão, né? A gente consegue, a pinça ela articulada e todo o movimento da mão humana a gente consegue reproduzir no instrumental robótico. O que na videolaparoscopia a gente não consegue. São pinças mais rígidas, além da posição que a gente está, ser uma posição às vezes que não permite chegar em determinados órgãos, determinados locais da cavidade abdominal. E além disso a gente tem que ter, falando de uma maneira um pouco grosseira, é como se a gente estivesse com a cabeça lá dentro da cavidade abdominal. Então nos permitindo uma visão muito ampliada e uma visão 3D, em 3 dimensões. Então é muito... mais próximo muito eficiente, a né? visão. Eficiente, próximo então, o sucesso é garantido. A gente está bem empolgado com a metodologia, né? E vamos, logo que possível, estar iniciando com isso. Com certeza, representa o divisor de águas, né? O antes e o depois, né? Bem, doutor, diante de tanta eficácia, de tantos benefícios aos pacientes e comprovada a tecnologia, temos que dar as boas-vindas, né, ao Da Vinci XI, bem como parabenizar o Complexo Hospitalar Astro Gildo de Azevedo pela fabulosa e importante aquisição. E lhe agradecer muitíssimo, doutor Cristiano Abaide, pela sua competente e respeitosa coordenação médica diante de tamanha responsabilidade, de tamanha tecnologia. Não tem nada que agradecer. A gente está ali, eu sou um dos participantes, né, dessa equipe, eu estou coordenador, porque a gente sempre diz ali, tem que ter uma equipe muito grande que está participando, né, e cada um tem o seu papel ali de uma forma muito importante. Papel grandioso, de grande responsabilidade. Exato. Então, assim, a gente está ajudando ali e tem dentro de cada das grandes especialidades, assim, tem um representante também médico, um coordenador médico de cada especialidade. Então, é um serviço muito bem estruturado, né, que está sendo montado e trabalhado para que tenhamos sucesso nesse... Sim, é toda uma linha de inteligência médica, né, e científica. Exato. Né? Isso vai trazer muita coisa boa para a cidade. Com certeza, e nós estamos muito felizes por isso, né? E muito nos tranquiliza termos um médico com sua notoriedade, doutor, total confiança e coragem, coordenando esse gigantesco desafio, né, que trará expressivos benefícios para a saúde da população. Parabéns. Obrigado, Joana. Obrigado pelo convite.
E obrigado sempre à disposição pela sua disponibilidade, sempre uma honra recebê-lo aqui no programa, e o programa, é claro, continua à sua disposição. Obrigado igualmente, Giovana. Eu que agradeço. E no Bloco Cultura de hoje, a participação do músico Diego Isaías Pignataro. Volto já. Santa Maria está localizada no coração do Rio Grande do Sul e o Complexo Hospitalar Astro Gildo de Azevedo também está. Cirurgia robótica. O hospital adquiriu o robô Da Vinci X1 da última geração, único no interior de todo o estado do Rio Grande do Sul. Importantíssimo para cirurgias oncológicas, cirurgias bariátricas, cirurgias urológicas, cirurgias ginecológicas. Um avanço importante para toda a região central. Trará inúmeros benefícios aos nossos pacientes. Menor tempo de internação, menor sangramento, muito menos efeitos colaterais, pós-operatório muito mais tranquilo. E à disposição das pessoas e dos médicos, através de um corpo clínico competente e qualificado, uma equipe dedicada só para atender esta necessidade. Assista nos dias 20 e 27 de julho a cobertura completa do Giornale Giovanna Felice TV Santa Maria, no especial de 9 anos da Confraria Felice. Patrocínio: Pampeiro Volkswagen, Unicred Ponto Capital, Construtora Itaara e Pelens Assessoria Imobiliária. Apoio: Ricardo Barros e Banda, pianista Anderson Fracalossi, DJ Jeff Lee, DB Sonorização, Bolzan Áudio, Serpa Entretenimento, Léo Bartender e Água na Boca. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. O Verdito ele surge como um grande desafio, na verdade. O Fernando e o Jean nos convidaram para trazer a carniceria aqui para o Vita Center. E a gente parou, pensou, analisou, estudou, será que a carniceria é a melhor proposta aqui? E aos pouquinhos assim a gente foi analisando o espaço, analisando o ponto, e entendeu que era necessário construir um outro nome, uma outra marca, um novo conceito. E foi assim que surgiu o Verdito, como um espaço e um lugar que conversasse com toda a proposta do Vita, assim, que tivesse realmente uma experiência mais leve, mais sutil, que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo que estão cuidando da sua saúde, pudessem sair e comer com tranquilidade, com leveza, com sutileza, comer bem. Então é dessa forma que a gente começa a pensar um pouquinho no Verdito. E junto com isso, assim, a carniceria a gente sempre trouxe muito a preocupação com a experiência do cliente. E o Verdito ele não deixa de ter essa preocupação também, de um jeito diferente. Mas também estamos olhando sempre para como vai ser a experiência das pessoas que chegam aqui, assim, que elas possam comer bem e ao mesmo tempo respirar, dar uma olhada, dar uma desopilada daquilo que é a nossa rotina e o nosso dia a dia. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase. Bom, a proposta do Verdito, na verdade, nasceu com a intenção da gente trazer uma comida de verdade. E é importante a gente falar que comida de verdade, comida saudável, que tenha um valor nutricional alto, ela não precisa ser uma comida diferente, né? Ela precisa ser aquela comida nossa de todo dia,
de um arroz, de um feijão de qualidade, até porque essa combinação, nutricionalmente falando, é muito importante para a nossa alimentação. Então foi o que a gente pensou, trazer aquilo que a gente queria comer em casa para comer aqui no Verdito, escolher produtores que fossem produtores locais, porque a gente pode ter produtos sazonais e esses produtos eles têm um teor nutricional mais importante. Então foi essa a nossa primeira ideia, né, de trazer uma comida que a gente tivesse em casa, mas que fosse aqui nesse centro para todo mundo usufruir. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Ele está aberto de segunda a sábado, das 11 às 2h30, com o nosso buffet, que está lindo, maravilhoso, das 2h30 até as 11h30 com o nosso cardápio à la carte. Então dá para vir comer um risotinho, uma massa, um prato executivo às 4 da tarde ou às 10 da noite, a gente vai estar pronto para recebê-los. Esperamos todo mundo, venham conhecer o Verdito. Na busca constante para fidelizar os seus clientes, a rede de postos Aires investe em uma infraestrutura diferenciada, prezando sempre pela qualidade dos combustíveis, preços competitivos e pelo bom atendimento realizado por uma preparada equipe de colaboradores. Na rede de postos Aires, os profissionais são treinados para executar um trabalho ágil e eficiente, buscando bem satisfazer todas as necessidades de produtos e serviços oferecidos. Enquanto utiliza os serviços dos postos e abastece o seu veículo, você também pode consumir os produtos da loja de conveniência, como lanches e bebidas. E a cada troca de óleo do seu carro, os postos Aires presenteiam você com um brinde especial. Com a credibilidade costumeira de mais de 15 anos de experiência, a rede de postos Aires está localizada estrategicamente em 5 endereços para melhor atender você. Bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e também em Jaguari. Bandeira Ipiranga em Camobi e Bandeira Rodóio em São Vicente do Sul. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Para ter sucesso no agro, é muito importante também começar com uma boa semente. A semente, identificar a cultivar certa para a lavoura, porque tem vários tipos de solo. O tipo de solo que é um pouco mais fraco, que precisa de uma correção, você coloca a palhada no inverno para não compactar o solo, depois coloca uma variedade que de maior crescimento. Por quê? O tipo de variedade, a escolha da variedade e a fórmula de adubação com análise, então a tecnologia chegou para ser usada. E quem usa a tecnologia adquire mais
produção, mais conhecimento e hoje tem a biotecnologia e diversos processos para agregar cada vez mais produção nas propriedades das cultivares plantadas. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. Estúdio de Beleza Robson Dávila. Acessórios e looks M Pilau. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Don't want to leave her now. You know I believe in how. Do 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 do. Somewhere in her smile she knows. And I don't need no other lover. Something in the style that shows me. Don't want to leave her now. You know I believe in how. Do 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 do. O Bloco Cultura de hoje homenageia o Dia do Rock, comemorado em 13 de julho. E nada melhor do que prestigiarmos o rock and roll com quem vivencia o gênero musical há mais de uma década, o músico Diego Isaia Pignataro. O vocalista reúne várias aptidões, dominando instrumentos como o teclado e o violão. Integra as bandas Magical Mystery Band, tributo ao Elvis, e Expresso Califórnia. Suas bandas são requisitadas em Santa Maria com forte atuação nacional, somando shows internacionais. Diego Isaia Pignataro é formado em História pela Universidade Franciscana, atual UFN, com especialização em América Latina pela mesma instituição, com mestrado em História Regional pela Universidade de Passo Fundo, a UPF. Que prazer tê-lo aqui no Jornal e obrigada por prestigiar o programa e seja muito bem-vindo, Diego Isaia Pignataro, conhecido carinhosamente no meio artístico por Pig. É uma grande honra, a gente está muito feliz, muito contente de estar aqui participando do teu programa, Giovana. Uma grande honra. Muito obrigada. Além de você vivenciar o rock, como um bom historiador, queremos saber sobre a origem do rock. Como ele surgiu? Olha, o rock and roll ele é uma derivação do blues. Ele surgiu lá, o país surgiu nos Estados Unidos, mas assim como ele é derivado do blues, ele veio lá de antigamente, lá dos escravos, dos cânticos que eles tinham. E quando eles migraram ali e foram para os Estados Unidos, nos intervalos de trabalho, na lida do campo, eles cantavam cantigas, né, para se animar. Sim. Ou até para contar o dia a dia, e essas cantigas foram passando de geração em geração. Depois, já nos cultos mais à frente, os negros começavam a cantar, e logo que eles adquiriram algum instrumento, porque nessa dificuldade era muito difícil. Essa origem que eu falo é do blues, mas como o blues logo à frente vai ter uma grande influência no rock and roll, tanto que os artistas de blues, maioria afrodescendentes, eles que vão recriar o rock and roll. A expressão rock and roll, para ser mais assim, a gente resumindo, vem de um programa dos Estados Unidos apresentado. E geralmente quando esses artistas começaram a aparecer na TV americana, eram artistas negros, então foram influenciados pelo blues
e dali em diante foi surgindo o rock and roll. Mas logo em seguida, quem vai trazer bastante o rock and roll para a população em geral, para não ficar aquela coisa, música de negro na época, música de branco, vem na figura do Elvis Presley, que ele incorpora essas músicas, porque ele vivencia muito esse meio, então depois ele incorpora fazendo versões dessas músicas e, claro, acaba virando o rei do rock and roll. Realmente, né? Se transformou no grande rei do rock and roll. Então é importante nós trazermos as origens do rock aqui em comemoração, né, a data, né, festiva, dia 13 de julho, comemorado o Dia do Rock, e muito bem comemorado. Então o Giornale também presta a sua homenagem através da sua presença aqui em nossos estúdios. E como você bem falou, o rock se tornou um estilo musical que perpassou gerações, né, sobreviveu e é um gênero que continua fortalecido, não é mesmo? Claro, hoje assim ele é muito influente nos outros estilos, mesmo agora que a gente tem uma contemporaneidade de estilos e de gênero, mas o rock and roll é base, né? Mesmo se às vezes ele está atuando aos bastidores, como a gente diz, mas ele sempre rock and roll é base. É a base, assim, ele permeia em todos os gêneros, vamos dizer assim. Ótimo. Elvis Presley universalizou o rock, né? Então vamos reverenciar a música do rei do rock aqui no Giornale. Vamos lá? Vamos tocar mais um. Maybe I didn't treat you quite as good as it should have. Maybe I didn't love you quite as good as it should have. There are things I just said or done, but I never took the time. We're always on my mind. We're always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. We are always on my mind. Que sucesso! Você é muito talentoso, parabéns! Obrigado. Assim, a gente tem uma grande felicidade de estar tocando e relembrando, né, esses ícones do rock and roll, assim como Beatles e Elvis, né? Então a gente fica muito feliz em poder estar interpretando, assim, ainda mais nessa semana tão importante. Exatamente. E o porquê da sua escolha por este gênero musical? Bom, o rock and roll, para mim, até a gente vem de casa por uma escolha própria, assim. Eu sempre, na minha casa, a gente sempre ouviu bastante música. Da parte da minha mãe, sempre o erudito, clássico, alguma coisa popular, mas mais de orquestras. Aprendi a escutar outros gêneros com meu pai, que meu pai gostava muito de bolero, tango, música popular. Quase que foi um acidente, assim, vendo o rock, porque eu comecei, na verdade, tocando piano e foi acho que com 10, 11, me caiu uma partitura do Elvis. Assim, que foi uma música lenta, assim, mas daí eu toquei, eu acho que era Love Me Tender, alguma coisa assim. E no outro lado, daí tinha um rock dele. E dali eu fiquei interessado, mas o que é isso, né? Depois eu, claro, tinha 10, 11 anos e fui vendo que a música era mais acelerada, o ritmo mais, assim, me chamou a atenção.
E então, a partir daí, então, a sua opção foi o rock? A partir dali fiquei assim, de tanto ouvir, eu acho que a gente acaba se especializando, né? Claro, sim, tem o estudo, né? A gente vai atrás, faz estudo, é como tudo na vida, a gente sempre continua estudando, né? A gente se prepara. Aperfeiçoar constantemente. Constantemente, a gente continua estudando. O ritmo do rock, ele é realmente contagiante, né? Sim. Percebe-se em suas características, né, a predominância de uma rítmica constante, não é verdade? A utilização da música, a utilização da melodia, ela chega de forma emotiva. Sim, ela tem um impacto muito grande, assim, até... Eu digo assim, ele surge como um movimento rebelde, de contradição, mas também ele é um veículo para passar uma mensagem, tanto política, ou quanto amorosa, ou até, digamos, da rotina do indivíduo ou do meio que ele vive. Assim como outros gêneros, sim, mas eu acredito que mas ele se comunica muito. O rock tem uma coisa impactante, assim, vamos dizer assim, para quem é do gênero, e além disso o rock vai trabalhar também, tem as suas vertentes, né? Tem os seus segmentos dentro do próprio estilo, mas ela é impactante assim para quem escuta e para a emoção toca, que ela traz, né? Exato. Eu particularmente sou fã do rock. Que bom, que bom. Vamos situar para quem nos assiste como e onde as bandas que você integra se apresentam hoje, como são as apresentações, os shows que também ganham repercussão nacional e internacional. Sim, meu trabalho aqui em Santa Maria e região, claro, eu falar, comecei em Santa Maria, a banda que eu atuo, que mais tem a gente tem mais saída, é a Medical Mystery Band, que trabalha com tributo Beatles. Tá? Sim. Então, ela, assim, a gente começou aqui em Santa Maria, tem mais de 10 anos. Hoje a nossa atuação, claro, a gente toca em bares, a gente tem as apresentações locais, trabalhamos com eventos, casamentos, festa de aniversário de turmas, às vezes também próprio empreendimentos, inaugurações. Questão de uns bastante ecléticas as apresentações. Sim. A gente também tem bastante saída nos festivais Beatles fora de Santa Maria. Começamos em Porto Alegre e aos poucos a gente foi tocando também fora. Outros lugares. Eu anotei para informar sobre alguns lugares onde você já se apresentou, né? As bandas já se apresentaram, Porto Alegre, no Teatro São Pedro, em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, girou uma boa parte aí do país, né? Sim. E também na Inglaterra e na Rússia. Sim, a Medical Mystery teve essa oportunidade através desses festivais Beatles. A gente começou em Porto Alegre, foi subindo todo o estado. E com isso também as parcerias com gente que já trabalha com Beatles, acabou nos proporcionando. Em 2018 a gente foi para a Inglaterra, lá em Liverpool, tocar no festival chamado Beatle Week, que é uma semana dedicada à Semana Beatle. Então todas as bandas do mundo vão lá e tocam no Cavern, que é um clube onde os próprios Beatles começaram. Tá? Muito interessante, deve ter sido emocionante a estada de vocês lá. Foi. A gente a gente chega um pouquinho antes, você prepara o coração para na hora tocar. Haja coração. E logo em seguida, em 2019, essa própria ida a Liverpool nos proporcionou contatos com outras bandas. Sim. Então a gente teve um contato com uma banda da Rússia que nos convidaram assim, tipo de boca, para o ano que vem, porque eles fariam um festival e gostariam que a gente tocasse lá. Conheceram o trabalho da banda e se encantaram e foi uma questão assim de um mês depois a gente trocou ali por WhatsApp. E eles nos convidaram. Isso é ótimo, é um reconhecimento ao maravilhoso trabalho que vocês realizam. A gente ficou muito contente, ainda mais a gente... É todo um crescimento, né, Giovana? Não é só a apresentação, mas tu tem contato com uma outra cultura, né? Sim. Então, isso não tem preço. Não tem preço. E os bastidores, nós sabemos que são bastante intensos também. Né? É muito bom. Quem verifica o show não percebe o que acontece
nos bastidores, na verdade, né? Sim, sim. Tudo que se passa, tudo que todos os treinamentos, tudo que se aprende também, né? É uma bagagem incrível. É uma bagagem incrível. Então, assim, com os Beatles nos proporcionou essa viagem toda. Além de Beatles, com a Magical Mystery, a gente trabalha ali com outros 2 projetos que eu estou fazendo, que é o Elvis, que a gente já fez uma palhinha, que é um tributo que eu comecei desde 2017. E a gente tem um circuito local aqui, a gente faz apresentações, casamentos, festas, e também toca na noite, né? Sim, são apresentações bem qualificadas. Claro. Eu já tive a oportunidade de estar presente. Né? Sim. E quem quiser acessar o trabalho de vocês, como faz? Olha, tem o meu contato, que a gente sempre vem e está divulgando nas redes sociais, pelo Insta, pelo WhatsApp. Geralmente a gente já está com uma agenda, como essa semana é Semana do Rock, a gente já está com uma agenda já por 1 mês ou 2 já bem cheia. Bem comprometida. Então, isso é ótimo, isso é profissionalismo. Isso é bom assim, e para não só para a gente, mas eu acredito que da região de Santa Maria também, público cada vez mais qualificado, e assim, de uma forma positiva, exigente na qualidade para o evento ou para a sua festa. Eu fico muito feliz por você estar aqui no Jornal também, dentro dessa programação de agendas, né, tão intensa e tão incessante. A gente fez nessa questão. Semana do Rock. Muito obrigada por estar aqui. E vamos selar, então, a homenagem ao Dia do Rock com um tributo para quem merece ser lembrada e venerada, a nossa eterna lenda do rock brasileiro, que é a Rita Lee. Sim, a Rita Lee. Claro que a gente sabia que ela já estava acamada, foi uma grande perda, mas ela tem um legado musical enorme aqui para o Brasil e também fora, uma grande perda cultural. Sua carreira começa nos Mutantes, que teve uma participação assim até para fora, uma reverência muito forte, e depois a carreira dela, né? A carreira dela, uma carreira fantástica. Fantástica. Né? Eu agradeço, então, a sua qualificada presença aqui no Jornal, trazendo a sua refinada percepção musical. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Giovana. A gente também agradece a oportunidade. E vamos lá, com um pouco mais de música. E vamos encerrar o Jornal de hoje homenageando o rock and roll com a maestria de Diego Isaías Pignataro. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu sou, sei que eu estou. Agora só falta você. 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 Você assistiu Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo.